Ela era filha do homem mais poderoso da cidade. Cresceu cercada de luxo, ordens e expectativas, mas com um coração preso atrás das grades invisíveis do sobrenome que carregava. Ele era apenas o jardineiro, simples, silencioso e calmo. Passado que escondia muito mais do que enxadas e sementes. Quando seus mundos se cruzaram, algo floresceu, algo proibido. Um amor que nem mesmo os muros da mansão Montes conseguiram impedir. Mas o que começou como um segredo inocente, revelando mentiras enterradas por décadas. E nada, absolutamente nada, seria como antes. Antes de mergulharmos nessa história de amor proibido, traições, descobertas e redenção, conta pra gente nos comentários de qual cidade você está assistindo. E não esquece de curtir o vídeo, assim você acompanha diversas tramas intensas, cheia de encontros inesperados, escolhas difíceis e lições que tocam fundo o coração. As tardes na mansão Montes eram sempre quentes, mas não abrasadoras. Tinham aquele calor morno e constante que fazia o tempo parecer mais lento. O ar era doce e denso, carregado com o perfume das buganvílias que desciam em cascatas cor-de-rosa pelos muros altos. A brisa soprava tímida entre as colunas de mármore, trazendo consigo o som distante das cigarras e o murmúrio abafado de uma fonte de pedra no pátio central. Era um paraíso cercado por grades douradas. Belo, mas solitário, Helena Montes caminhava por entre as alamedas do jardim com a elegância de quem foi criada para nunca tropeçar, mas com a alma de quem desejava correr. Seus vestidos de linho claro flutuavam com delicadeza a cada passo, mas seus ombros carregavam um peso. Os cabelos castanhos, sempre presos com perfeição, escondiam a rebeldia de seus pensamentos. E o olhar, sempre baixo, sempre cauteloso, como se observar demais fosse um pecado, como se sonhar alto fosse perigoso. Desde criança, Helena ouvira que fora abençoada por nascer Montes, herdeira de um império de concreto e aço. Mas tudo que enxergava à sua volta era a prisão luxuosa de um nome. O pai, Ernesto Montes, era respeitado e temido. Um magnata das construções, homem de fala firme, presença esmagadora, ideias inegociáveis. O tipo de pai que comprava o silêncio com presentes caros, que ensinava mais com a rigidez do que com o amor. A casa vivia cheia de empregados, mas vazia do afato. E Helena, aos 23 anos, era a peça mais preciosa daquela vitrine de sucesso admirada, protegida, mas nunca verdadeiramente livre. Foi então que Miguel chegou. Naquela semana, o velho jardineiro se aposentara, e Ernesto contratou um novo rapaz, alguém simples, de mãos calejadas, que chegou de mochila nas costas e olhos atentos. Miguel era diferente, silencioso, quase invisível, mas com uma presença que mexia com o ambiente à sua volta. Não trabalhava apenas com as mãos, trabalhava com a alma. Era como se, ao tocar a terra, ele a escutasse. Conversava com as plantas, olhava o céu antes de decidir onde cavar. Era jovem, talvez 2 ou 3 anos mais velho que Helena, moreno, de traços fortes, barba por fazer e um olhar tão profundo que parecia enxergar além da superfície. Foi em uma tarde nublada que Helena o viu pela primeira vez de verdade, não como um funcionário novo, mas como alguém diferente. Caminhava distraída entre os canteiros, tentando escapar da rotina opressiva, quando seus olhos pousaram numa cena curiosa. Ao lado da antiga roseira do jardim lateral, ajoelhado na terra úmida, estava Miguel. Suas mãos sujas de barro afagavam com delicadeza o caule seco da planta, e ele murmurava algo, palavras baixas, quase como uma oração. O sol filtrado pelas nuvens dourava seus ombros e revelava a calma em sua expressão.
Helena parou, não por curiosidade, mas por um instinto que não compreendia. Havia naquele gesto uma ternura desconhecida para ela, a maneira como ele tratava uma planta ressequida com respeito, paciência e até amor. Quando Miguel ergueu os olhos e os dele encontraram os dela, o tempo pareceu suspenso por um instante. Ele não se levantou, não desviou, apenas a olhou com firmeza, sem submissão, mas também sem arrogância, como se dissesse: eu te vejo. E ela sentiu, pela primeira vez em anos, sentiu-se realmente vista. Não era amor. Ainda não. Era algo mais raro, era o início de um reconhecimento, como se duas almas, vindas de mundos opostos, tivessem se encontrado onde ninguém estava olhando, ao lado de uma roseira esquecida, num jardim esquecido, dentro de uma casa onde sentir era proibido. E naquele momento silencioso, entre o cheiro de terra molhada e o som das folhas se movendo com o vento, algo brotou, uma semente invisível, plantada não no chão, mas no coração. E toda grande história começa assim com algo pequeno, quase imperceptível, mas impossível de esquecer. A aproximação entre Helena e Miguel não foi marcada por gestos grandiosos ou declarações ousadas. Foi lenta, quase imperceptível, como o desabrochar tímido de um botão de flor diante dos primeiros raios de sol. Cada troca de olhar, cada palavra dita com hesitação, era como uma pétala se abrindo, e nenhuma delas passava despercebida para os dois corações que ansiavam por algo mais. Tudo começou com as tardes amenas, quando Helena começou a aparecer com mais frequência no jardim, sempre com um livro fechado no colo, uma desculpa que mal escondia sua verdadeira intenção. Ela se sentava num banco de ferro branco, sob a sombra generosa de uma jabuticabeira antiga, e fingia ler, enquanto os olhos buscavam discretamente a silhueta de Miguel entre as roseiras. O som do regador enchendo os baldes, o roçar da enxada contra a terra, o farfalhar das folhas, tudo nele era simples, mas despertava nela um tipo de curiosidade serena, uma atração que crescia em silêncio. Essas violetas sempre morrem no outono, comentou ela certa vez, sem levantar os olhos. Miguel ergueu a cabeça devagar, o rosto suado e com terra nos cantos dos dedos. Ele limpou as mãos em um pano surrado no bolso e respondeu: talvez falte conversa. As plantas sentem quando são ignoradas. Helena sorriu pela primeira vez em dias a Pertidole. Pequenas conversas começaram a brotar entre eles, como flores discretas nascendo nas rachaduras do concreto emocional que ela carregava. Falavam de flores, de estações, de poda, mas logo a natureza cedeu espaço para temas mais íntimos. Helena falava baixinho, como se estivesse confessando segredos ao próprio vento. Contava sobre a mãe que perdera ainda criança, sobre o peso de ser a única herdeira de um império que nunca pediu para comandar. Falava da solidão nas noites silenciosas, dos corredores frios da mansão onde tudo era bonito demais, mas sem vida. Miguel ouvia com atenção rara. Seus olhos escuros não a julgavam, não a corrigiam, não a interrompiam. Apenas estavam ali, firmes, calmos, presentes. E aos poucos ele também se abriu. Contou sobre sua infância no interior, sobre a avó que o criou com mãos calejadas e voz de oração. Falou das noites frias em que dividia o pão com os vizinhos e do modo como aprendeu a entender as estações, apenas observando o vento e o cheiro da terra. Disse que trabalhava desde menino, mas nunca se queixava, pois a terra lhe dava sentido. O silêncio, para ele, era uma forma de escutar o mundo, e as flores, sua linguagem secreta. Helena se surpreendia com cada revelação. Miguel não era apenas um jardineiro, ele era um universo inteiro, escondido sob camadas de simplicidade. Sua presença trazia algo que ela jamais sentira entre os salões da elite: paz, e mais que isso, liberdade. A cada tarde,
Ela ria um pouco, mas o riso que antes era comedido, polido, agora escapava fácil, leve, como uma brisa entre as árvores. Seus olhos, antes opacos, começaram a refletir a luz do sol. Esperava pelos encontros no jardim, como quem espera a chegada da primavera após um inverno longo demais. Mas nem tudo florescia sem espinhos. Do alto das janelas da mansão, olhos atentos vigiavam Gustavo, o administrador da propriedade e braço direito de Ernesto Montes. Observava a cada passo da jovem herdeira com olhar clínico e coração endurecido. Era um homem metódico que via o mundo em termos de ordem, convenção e controle. O tipo de homem que sabia onde cada funcionário deveria estar, a que horas e por quê. E Miguel, com seus silêncios e sorrisos destinados à filha do patrão, começava a incomodá-lo. Gustavo não dizia nada. Ainda não, mas anotava tudo em sua mente fria, como quem prepara uma armadilha em silêncio. E enquanto Helena sentia as asas de um sentimento novo se abrindo dentro de si, o jardim, outrora refúgio, começava a se tornar o centro de um perigo invisível. Um amor estava nascendo, mas também uma amiga. A paixão crescia no silêncio das coisas que não podiam existir à luz do dia. Ela se enraizava em pequenos gestos. Um toque de dedos ao passar uma regadeira, um bilhete dobrado entre folhas de hortênsias, um olhar que durava meio segundo, a mais do que o permitido. Era um amor clandestino, regado não por promessas, mas por esperanças suspensas. Um sentimento que florescia entre as trepadeiras do jardim, como flor que insiste em nascer na rachadura do cimento frágil. Mas determinada. Beijo aconteceu numa tarde morna de novembro, entre sombras dançantes e o perfume doce das madressilvas. Miguel erguia uma haste caída quando Helena se aproximou sem dizer palavra. Os sorros dele, escuros e vivos, procuraram os dela. Ela, por sua vez, apenas parou, próxima demais, como se o mundo tivesse se estreitado aquele instante. O beijo foi breve, sussurrado, quase um acidente entre suspiros contidos, mas algo. E desde então, nada mais seria apenas casual. Vieram então as madrugadas insones, as mãos que se buscavam às escondidas por baixo da mesa de pedra no jardim, as palavras sussurradas entre uma poda e outra, como confissões trocadas por medo de que o mundo as ouvisse. Cartas rabiscadas à pressa, com traços nervosos e apaixonados, eram escondidas entre vasos de manjericão, ou presas sob a terra fofa, ao pé de uma árvore. O jardim, antes apenas um refúgio, tornara-se cúmplice. Mas havia um fantasma constante, rondando cada toque, cada encontro úmido. Helena sabia, com o peso de quem vive há anos entre regras e proibições, que seu pai jamais aceitaria aquele sentimento. Ernesto Montes era um homem de concreto e aço, tanto nos negócios quanto no coração. Orgulhoso, elitista, inflexível, o magnata do setor de construções enxergava o mundo por camadas bem definidas. Amor entre sua filha e um jardineiro? Uma afronta, um ultraje que destruiria a imagem da família que ele tanto zelava. E Miguel carregava no peito não apenas o medo de perder o emprego, mas também a vergonha de talvez ser visto como aproveitador, como alguém que ousou sonhar com algo além do que o mundo dizia ser seu lugar. Para ele, amar Helena era se colocar no fio da navalha, entre o êxtase e a ruína. Cada vez que ela sorria para ele, era como se o mundo parasse. Mas logo depois, voltava o peso da realidade de quem ele era, do onde vinha, e da certeza de que, com o estalar de dedos, tudo aquilo poderia lhe ser arrancado. E foi. Naquela noite úmida de céu turvo e vento carregado, tudo desabou. Estavam na varanda lateral da casa, onde as luzes eram mais fracas e o silêncio mais cúmplice. Helena falava baixinho, contando um sonho que tivera um sonho
em que os dois partiam para longe, onde ninguém os conhecia, onde ela podia andar descalça e ele ser livre. Miguel sorria, com os olhos marejados de ternura e saudade antecipada. Ele sabia que não podia durar. Foi então que o estalo, um rangido sutil, a porta da varanda se abriu com lentidão, como se o tempo decidisse esticar o momento da queda. Gustavo surgiu das sombras como um espectro. Estava encostado à ombreira da porta, braços cruzados, olhar afiado como faca recém-afiada. O sorriso em seu rosto era torto, irônico, carregado de prazer sádico. Era como se ele tivesse esperado por aquele instante e agora saboreasse cada segundo. A senhorita Helena deveria estar em seus aposentos, disse ele, com voz baixa e veneno na língua. Helena regalou os olhos. Miguel deu um passo à frente, mas parou. Sabia que qualquer palavra naquele momento seria usada contra ele. Na manhã seguinte, a casa inteira estava em alerta. A notícia se espalhara como um incêndio em Campo Seco. As empregadas cochichavam nos corredores. Os jardineiros evitavam olhar para Miguel. Havia um clima espesso no ar, como uma tempestade. Prestes a desabar, Helena foi trancada no quarto. Literalmente. Ernesto, ao saber do ocorrido por Gustavo, não quis ouvir justificativas. Subiu as escadas como um furacão e ordenou que ninguém permitisse que a filha saísse. Trancou a porta com suas próprias mãos. A herdeira estava agora presa no próprio lar, como uma flor proibida de florescer. Miguel foi chamado ao escritório. As paredes ali pareciam mais frias, mais altas. Ernesto estava de pé, atrás da mesa de mogno escuro, os punhos cerrados sobre os papéis. Não houve gritos, nem discussão. Apenas uma frase, seca e definitiva. Você está demitido. E que nunca mais põe os pés nesta propriedade. Miguel não pediu explicações. Não tentou se defender. Apenas abaixou a cabeça, mordeu o lábio inferior e saiu. Mas enquanto descia os degraus da entrada, sentia algo diferente. Uma chama acesa. Aquilo que vivera com Helena. Aquilo era verdadeiro. E o amor, uma vez plantado, jamais se arranca da terra sem deixar raízes. O fim da tarde tingia o céu com tons dourados e avermelhados, refletindo nas telhas antigas do galpão dos fundos da mansão Montes. Miguel, agora prestes a deixar aquele lugar que já fora o palco de seu despertar mais íntimo, recolhia suas ferramentas com gestos automáticos, quase rituais. A pá, o regador, as tesouras de poda. Cada objeto parecia pesar mais do que o normal, como se carregasse em si os resquícios da despedida, da dor de um amor arrancado à força. Ele mal percebia o que fazia, até que, ao mover uma caixa empoeirada sobre a bancada de madeira, algo escorregou e caiu ao chão. Um livro antigo, com a lombada gasta e as páginas amareladas. Ao pegá-lo, Miguel sentiu um estranho impulso de abri-lo. Não era um título conhecido, apenas versos de um amor esquecido, em letras quase apagadas, entre as folhas. Porém, um pedaço de papel destoava. Era uma fotografia. Miguel congelou. Os dedos sujos de terra hesitavam ao puxar o retrato. O papel, antigo e levemente enrugado, mostrava duas figuras abraçadas com ternura, num cenário de jardim semelhante ao que ele cuidava todos os dias. À esquerda, seu pai, Elias mais jovem, com o mesmo olhar profundo que Miguel via toda manhã, no espelho. E ao lado dele, uma mulher de semblante delicado, cabelo escuro preso em coque baixo, rosto familiar demais para ser coincidência. Beatriz Montes, a esposa falecida de Ernesto, a mãe de Helena. Miguel sentiu o sangue se esvair do rosto. O coração acelerou, como se cada batida ecoasse uma pergunta muda. Seus joelhos vacilaram, e ele se apoiou na bancada para não cair. A cabeça girava. Era mesmo ela? Seria possível? Seu pai, com a mãe de Helena,
Por um instante, o mundo pareceu girar devagar. A poeira suspensa no ar dançava diante da luz dourada do pôr do sol que atravessava a janela. O silêncio do galpão agora era cortante, como se todos os sons da natureza tivessem prendido a respiração com ele. Seu pai, Elias, desaparecera quando Miguel ainda era menino. Uma morte misteriosa, sem corpo, sem testemunhas, sem explicações. A avó sempre dissera que ele mexera onde não devia. Miguel nunca entendeu até agora. Será que aquele amor entre ele e Helena era mais do que proibido? E se fosse de um destino cruel, repetindo uma história interrompida a sangue e silêncio? E se fossem irmãos? Um filho bastardo escondido, nascido de um escândalo abafado? Miguel se sentia dividido entre o horror e o desespero. Seu amor por Helena, tão puro, tão recente, agora parecia uma armadilha ancestral, uma repetição, echo. Sem pensar muito, correu, cruzou o jardim, passou pelas estufas, pelas fontes silenciosas, pelas estátuas que o vigiavam com olhos de pedra. Saiu da propriedade sem se despedir de ninguém, apenas com a fotografia guardada entre as páginas do livro e a respiração presa no peito. Foi direto para a rodoviária, o coração aos pulos, a mente embaralhada. Seu destino, o interior, a caça da avó. Aquela mulher era a última guardiã das memórias que ninguém mais ousava tocar. Se existia uma verdade enterrada sob os escombros do tempo, ela a conhecia. Miguel precisava ouvi-la, precisava saber quem de fato ele era. E se o amor por Helena era tragédia anunciada, ou redenção inesperada? Na estrada, a paisagem corria pela janela do ônibus, como as lembranças em sua mente. Fragmentos do pai rindo, da avó cantando antigas modas de viola, da mãe calada com os olhos sempre baixos. E agora, Helena, seu riso, seu perfume, o toque leve de sua mão na dele. Miguel sabia que não descansaria até saber, nem que a verdade o destruísse por completo. O tempo parecia correr com crueldade, enquanto Helena, enclausurada, via os dias passarem como sombras lentas riscando as paredes de seu quarto. Miguel vagava pelas estradas do passado em busca das peças soltas de sua identidade. Cada quilômetro percorrido naquela viagem era uma mistura de medo e esperança. A foto encontrada no galpão continuava em suas mãos amassada, suada, quase irreconhecível, mas carregava nela a chave de uma vida inteira. Ao chegar ao interior, o cheiro de terra úmida e café requém. Passado invadiu seus sentidos como uma lembrança antiga. A pequena casa onde crescera com a avó estava intacta, paredes do adobe, varanda com rede gasta, uma roseira cansada na entrada. A mulher que o criara, já encurvada pelos anos, enxugava as mãos no avental florido ao vê-lo entrar. Os pequenos, mas atentos, perceberam que havia algo diferente nele. Não era apenas saudade, era urgência. Miguel não rodeou vó. O que você sabe sobre meu pai e essa mulher da foto? A velha senhora ficou em silêncio. Sentou-se na cadeira de balanço e olhou para o quintal como quem volta no tempo. Seus dedos enrugaram ainda mais ao apertarem o braço da cadeira. E então começou a falar. Com a voz embargada e pausada, ela contou que Elias, o pai de Miguel, fora jardineiro numa mansão da capital muitos anos atrás. Era jovem, bonito, inteligente, chamava atenção. A mulher da foto, Beatriz Montes, era a esposa do patrão. Segundo boatos abafados à força, os dois se envolveram. Por um tempo, viveram um romance secreto, proibido, quase suicida. A cidade sussurrava. E então, de repente, ela engravidou. O escândalo foi abafado com pressa e violência. A criança, disseram, nascerá morta. Mas ninguém viu o corpo. E você? Você não é filho dela. Miguel disse à avó, com um nó
na garganta. Você nasceu anos depois, de uma outra mulher. Seu pai já estava longe daquela história. Eu criei você porque a sua mãe não tinha como cuidar. Mas você não tem laço de sangue com os Montes. Helena, ela não é sua irmã. Por um momento, o silêncio gritou. Miguel deixou cair a cabeça entre as mãos. O coração batia descompassado, como se estivesse tentando entender o novo ritmo da vida. Um peso imenso se desfez em seu peito, o medo que o corroía. A dúvida que o impedira de respirar livremente se dissolvia no ar da noite. Não eram irmãos, nunca foram. Mas então, por que a dor ainda latejava com tanta força? A verdade, embora libertadora, não limpava os traços de amargura que a separação deixara. O amor entre ele e Helena fora desonrado, arrancado das raízes como planta maldita, fora julgado, punido, esmagado por mãos que nada sabiam de ternura. Miguel respirou fundo. Levantou-se com os olhos ardendo e a decisão cravada na alma. Era hora de voltar, de enfrentar o que havia deixado para trás, de olhar nos olhos de Helena e perguntar o que ainda restava entre os dois. Se havia esperança, ele a buscaria até o fim. Se havia perdão, ele o imploraria. Se havia amor, ele lutaria. Enquanto Helena definhava em silêncio, trancada por grades invisíveis e olhares vigilantes, Miguel partia de volta para a capital, como quem desafia a lógica do tempo e do destino, com a fé teimosa de quem sabe que certos sentimentos não apenas adormecem, e ele não iria permitir que aquele amor, o único que o fizera sentir-se verdadeiramente vivo, fosse enterrado mais uma vez. Retorno de Miguel à cidade não teve o romantismo das histórias que ele costumava ouvir. Da avó, não houve música tocando ao fundo, nem abraços. O concreto das ruas parecia mais cinzento, os rostos mais indiferentes, e cada esquina da cidade o lembrava de Helena, da ausência dela. As avenidas largas que um dia cruzaram juntos em silêncio agora pareciam estranhas. Era como se o tempo tivesse congelado tudo, menos a saudade. Ele tentou de tudo. Escreveu cartas com a mesma letra trêmula de quem confia demais. Cada envelope, recheado de palavras que misturavam culpa e esperança, era devolvido com um selo vermelho da rejeição. Tentou ligar. Chamadas bloqueadas. A sensação de impotência o corroía como ferrugem nos ossos. Miguel andava pelas ruas, como um fantasma, na esperança de cruzar com um vestígio de Helena, um perfume no ar, uma risada distante, qualquer coisa que o fizesse acreditar que ainda havia tempo. Mas foi o inesperado que aconteceu. Beatriz Montes, a mulher da foto, aquela cuja presença pairava como uma sombra discreta, mas determinante, foi quem o procurou. Ele a viu descer de um carro preto, discreto, na praça onde costumava levar Helena para conversar à sombra dos ipês. Ela estava envelhecida, mas elegante. Os olhos, antes altivos, agora traziam uma névoa de arrependimento. Carregava nas mãos uma pasta de couro surrada e no olhar uma culpa antiga. Miguel, disse com voz baixa, como quem teme ser ouvida por paredes. Ele se levantou do banco em que esperava por nada e tudo ao mesmo tempo. Beatriz parou a poucos passos, hesitando. Elias foi o grande amor da minha vida, confessou, mas eu era uma Montes, e os Montes não se envolvem com gente simples. Pelo menos era o que me ensinavam. Ernesto. A voz tremeu. Seu pai destruiu Elias, arrancou da nossa história como se fosse uma praga no jardim. Miguel sentiu o corpo endurecer. Eu tentei esquecê-lo. Miguel, por anos, mas nunca consegui. E agora, ver você, tão parecido com ele, é como reviver tudo. Ela apertou a pasta contra o peito. Eu não quero repetir os mesmos erros. Por isso, estou aqui. Beatriz confessou que Helena estava trancada. Fragile, sem vontade de comer, sem forças para reagir. Ernesto, com medo de escândalos,
Planejava mandá-la para a Europa, para um colégio de boas maneiras, palavras que Beatriz cuspia com desprezo. Sabia que aquilo era uma prisão, com nome estrangeiro. Se ela for, Miguel, ela morre por dentro como eu mori. Eu vou te ajudar. E não por caridade, mas porque eu já fui covarde demais. A mansão estava sob vigilância de Gustavo, o administrador frio e fiel a Ernesto. Cada passo de Helena era controlado, cada palavra que ela ousava dizer era motivo de repreensão. Beatriz, porém, conhecia os atalhos daquela casa melhor que ninguém. Corredores escondidos, horários em que as câmeras estavam desligadas para manutenção. Nada escapava da memória de uma mulher que viveu décadas em silêncio naquela noite. A luz fraca da sala de estar de um antigo sobrado da família, Miguel e Beatriz desenharam um plano. Cada passo medido, cada risco calculado. Haveria apenas uma chance. O tempo era curto e o perigo real. Mas entre as sombras daquela conspiração discreta, algo floresce, uma aliança improvável entre o amor perdido de uma mulher e o amor sobrevivente de um homem. Beatriz não podia mudar o passado, mas talvez pudesse salvar o futuro. A mansão Montes, normalmente silenciosa e imponente como um templo de poder absoluto, tornou-se palco de um caos surdo. Gustavo, o administrador que andava como um vulto entre os corredores, com olhos sempre atentos e passos que não faziam eco, interceptou uma mensagem de texto trocada às escondidas entre Beatriz e uma antiga empregada da casa, a mensagem Ira. Curta, mas explosiva. Às 23 horas, Portão dos Fundos. Ele não hesitou. Imprimiu a mensagem, atravessou os corredores com o sangue fervendo sob a pele morna e entrou sem cerimônia no escritório de Ernesto Montes. Ernesto estava de pé, encostado à janela, com uma taça de conhaque na mão e a cidade inteira sob seus pés. Ao ouvir a notícia, o copo escorregou por entre os dedos e se estilhaçou no chão, um reflexo exato do que acontecia por dentro dele. Beatriz vociferou, incrédulo e ofendido. Ela teve a audácia. Está ajudando o rapaz, senhor. Ela entregou o plano todo. Sua filha vai fugir com ele. Hoje, um silêncio congelante tomou o ambiente. A mandíbula de Ernesto travou como se cada nervo de seu rosto gritasse. Seu orgulho esculpido com décadas de obediência forçada e domínio absoluto estava sob ataque. E não por inimigos externos, mas pelos que dormiam sob seu teto. Ele saiu como um furacão de sua biblioteca e começou a gritar ordens. Mandou reforçar a segurança. Chamou 2 de seus homens mais discretos, acostumados a resolver problemas sem perguntas, e entregou a eles uma única missão: tragam o jardineiro inteiro, se possível. Enquanto a casa se transformava numa prisão de luxo, Beatriz se manteve firme. Sabia o que havia feito e não se arrependia. Quando Ernesto a encontrou na sala de estar, de pé, como uma estátua viva de dignidade, os olhos dos dois se cruzaram, com décadas de histórias não ditas queimando no silêncio. Você me traiu. Ele cuspiu. Você, a única pessoa em quem confiei. Ela deu um passo à frente, o rosto sereno, mas o olhar carregado como uma tempestade madura. Eu te traí? Sussurrou com amargura. Ernesto, você destruiu nossa filha. Aniquilou os sonhos como quem arranca ervas daninhas. Você acha que governa o mundo porque controla contratos e fortunas, mas nem sua própria casa você conhece mais. Ela respirou fundo, a voz trêmula de emoção contida. Você é um covarde, Ernesto, um assassino de esperanças. A palavra covarde reverberou pelas paredes como um trovão inesperado. Ele empalideceu. Pela primeira vez, Ernesto Montes não tinha resposta. As acusações pesaram sobre seus ombros como tijolos em um túmulo em construção. A esposa sempre contida, moldada para obedecer,
Agora se erguia como juíza de sua própria história. Eu te amei, ela disse, e havia dor na voz. Mas cansei de amar sozinha. Ernesto não respondeu. Sentia o chão se afastar. Sua filha o odiava. Sua esposa o desprezava. Sua imagem, construída com rigidez e medo, agora rachava pelas bordas. No fundo, um medo mais cruel sussurrava. Estaria mesmo perdendo tudo? Naquela noite, o Império Montes balançou, não pelos inimigos externos que ele temia, mas pelas rachaduras internas que sempre se recusou a enxergar. E enquanto Ernesto travava sua guerra interna, Miguel seguia determinado, sem saber que o preço da liberdade de Helena seria maior do que imaginava. A noite caiu sobre a cidade como um véu pesado, carregado de presságios. As nuvens inchadas e ameaçadoras cobriam o céu, sem uma fresta de luz. Raios riscavam o horizonte como se o universo gritasse por justiça, enquanto a mansão Montes mantinha suas luzes acesas como um farol de controle e opressão. Algo terrível acontecia do lado de fora, invisível, àqueles que nunca ousaram sair de seus muros dourados. Miguel foi arrastado como um animal pelas ruas escuras da periferia. Os capangas de Ernesto, frios e eficientes, não trocaram uma palavra enquanto o espancavam com a brutalidade de quem não pensa apenas comprar. Os socos vinham com fúria muda, e cada chute parecia carregar o ódio que Ernesto não ousava expressar com palavras. Miguel, ensanguentado, nada dizia. Lutava para permanecer acordado, agarrado a um último pensamento. Helena foi deixado como lixo em um terreno baldio, onde apenas o som distante dos trovões e o miado de um gato errante o faziam lembrar que ainda estava vivo. A chuva começou a cair fina e gelada, limpando seu rosto apenas o suficiente para que uma lágrima pudesse ser confundida com a água do céu. Na mansão, Helena sentia que algo estava errado. O silêncio de Miguel era um grito que ela ouvia mesmo de longe. Tentou escapar pelos fundos, mas as portas estavam trancadas. Guardas rondavam como cães, farejando o perigo. Ela chorou, esmurrando a madeira, até que uma mão enrugada tocou seu ombro. Era Maria, a velha governanta. Seus olhos, cansados, ainda guardavam faíscas de rebeldia. Ela conhecia Helena desde criança. Conhecia a dor por trás do sorriso treinado e da voz doce que aprendia a obedecer. Eu sei onde ele está, disse Maria, em voz baixa, mas você vai ter que ser rápida, com passos ágeis. Maria destrancou uma passagem esquecida da casa, um corredor estreito que ligava à antiga estufa. Do lado do fora, um pequeno portão de ferro levava ao bosque que cercava a propriedade. Helena correu. Os pés afundavam na lama. O vestido, encharcado, colavicea o corpo como uma segunda pele. O coração batia como um tambor em fuga. A estrada era uma linha tortuosa de terra e pedras que o temporal transformava em armadilha. Os relâmpagos iluminavam por segundos os campos ao redor, revelando árvores contorcidas e sombras que dançavam com o vento. A estrada parecia não ter fim, até que, entre galhos retorcidos, Helena viu um vulto. Miguel, apoiado em um poste de madeira, o rosto desfigurado pela dor, mas ainda de pé. Ela gritou seu nome e correu até ele. Você veio, sussurrou ele, com a voz entrecortada. Sempre viria, respondeu ela, segurando seu rosto com delicadeza, mesmo diante do sangue e dos hematomas. Nunca duvide disso. Ali, sob a chuva, em frente a um posto de gasolina que parecia esquecido pelo mundo, os dois se reencontraram, molhados, sujos, feridos, mas vivos. O frentista olhou com desconfiança, mas ao ver os olhos desesperados de Helena e a condição de Miguel, correu para ajudá-los.
cedeu um banco de plástico e uma toalha, ofereceu café morno e silêncio. Foi naquela madrugada que Helena decidiu que nunca mais seria prisioneira. E Miguel entendeu que o amor, quando verdadeiro, é a força mais resistente que existe, mesmo contra o poder, mesmo contra o medo, mesmo contra um mundo que sempre tentou separá-los. Interior os recebeu como o mundo costuma receber os que fogem, sem perguntas, sem promessas, mas com uma quietude acolhedora. A cidadezinha, escondida entre montanhas verdes e estradas de terra, era um lugar onde o tempo parecia passar mais devagar, onde o som mais alto era o canto dos galos pela manhã e o farfalhar das árvores ao vento. Miguel e Helena chegaram ali com pouco mais do que roupas molhadas, algumas economias embrulhadas em medo e a certeza silenciosa de que não podiam mais voltar. O primeiro abrigo foi uma casa simples no alto de uma ladeira, com paredes descascadas e janelas empenadas. Mas havia uma pequena clareira atrás, de onde se via o pôr do sol tingindo o céu de rosa e laranja. Foi ali que decidiram recomeçar, com o que restava das economias e a ajuda de um senhor do vilarejo que simpatizou com o casal. Alugaram um pedaço de terra e compraram plástico grosso, canos e ferramentas usadas. Miguel, mesmo ainda se recuperando das agressões, comandava tudo com mãos firmes, guiado por um instinto antigo, quase sagrado. A terra era como uma extensão do seu próprio corpo. Ele a conhecia, respeitava seus ciclos, escutava seus silêncios. Helena, que nunca havia se permitido sujar as mãos, sentiu pela primeira vez o toque morno do barro escorregando pelos dedos. E algo nela mudou. No início, observava de longe, hesitante, mas aos poucos foi aprendendo. Aprendeu a plantar, a regar, a reconhecer o cheiro da chuva e a diferenciar o broto da erva daninha. Miguel lhe ensinava com paciência, e ela absorvia com fome. Mais do que uma nova habilidade, aquilo era cura. As manhãs começavam cedo, com o cantar dos pássaros e o aroma do café coado no fogão a lenha. Miguel saía com uma enxada ao ombro e Helena, com um lenço preso aos cabelos e atrás com uma cesta de sementes. Havia algo de sagrado na rotina deles, uma dança de reconstrução, em que cada gesto parecia dizer: estamos vivos. Com o passar dos meses, a estufa começou a florescer. Tomates, alfaces, ervas aromáticas. Cada folha que nascia era um lembrete de que o amor também podia brotar de terrenos devastados. E no corpo de Helena, outro milagre crescia. A barriga começou a despontar como a lua em noite de verão suave e inevitável. Ela passava as mãos sobre ela enquanto observava Miguel ao longe, suado, com a camisa arregaçada e os olhos brilhando com o que plantava. Às vezes, ele parava o que fazia, vinha até ela e se ajoelhava para conversar com o bebê, com aquela ternura silenciosa que o definia. Helena, agora livre, descobriu uma nova forma de amar, não mais um amor secreto, escondido entre paredes e olhares disfarçados, mas um amor pleno, plantado no chão e regado diariamente. Pela primeira vez, sentia-se inteira. O medo ainda existia, sim. O mundo lá fora não tinha mudado, mas ali, naquela casinha no campo, entre sementes e promessas, eles tinham criado um lugar onde a dor não mandava mais. E naquele silêncio fértil, onde antes só havia fuga, agora florescia a esperança. A mansão Montesi, antessímbolo de poder e rigidez, agora parecia um mausoléu de memórias silenciosas. As janelas, antes sempre abertas e orgulhosas, estavam quase todas cerradas. Os corredores ecoavam os passos solitários de empregados que já não sabiam para quem manter a casa viva. Ernesto Montes, o patriarca inflexível, estava prostrado, em um leito cercado de tecnologia e vazio. A doença chegara como chegam as tempestades.
que anunciam o fim de uma estação, súbita, inegável, implacável. Um colapso cardíaco, seguido de semanas em hospitais e a certeza de que o tempo que ele tanto desafiara agora cobrava seu preço. Seus cabelos estavam mais brancos que grisalhos, a pele marcada como pedra antiga. O homem que já fora sinônimo de autoridade, agora era uma sombra cercada por tubos, monitores e arrependimentos. Beatriz, por sua vez, havia passado por sua própria metamorfose. Já não era a esposa decorativa, apagada à sombra de um magnata autoritário. Ao ver a filha fugir nos braços de um amor proibido, ao confrontar o peso da própria omissão, ela despertou. E mesmo agora, mesmo vendo o homem que a calara por anos definhando, sentia algo mais complexo do que vingança. Sentia pena. Naquela tarde, entrou silenciosamente no quarto. A luz fio travessa pela fresta da cortina, pintando o chão de um dourado pálido. No silêncio tenso, Beatriz trazia algo nas mãos. Uma flor. Não era um arranjo caro, nem um buquê de floricultura. Era uma única dália, mas não uma qualquer. Era da variedade rara que Helena sempre amou. Uma dália de pétalas alaranjadas, intensas, com um perfume suave e persistente. Ela a depositou sobre a mesinha de cabeceira, ao lado dos medicamentos. Ernesto virou o rosto com esforço e a encarou, com olhos opacos, mas ainda arrogantes. Só que, ao ver a flor, um brilho diferente passou por seu olhar. Reconheceu de imediato. A lembrança era a nítida Helena adolescente, encantada com aquela flor no jardim. Miguel a segurando com cuidado, explicando como cultivá-la. Ele os vira, naquela tarde, de longe, e nada dissera. Apenas observou e guardou para si. Foi colhida hoje de manhã, disse Beatriz, com voz baixa, lá onde eles moram agora. Ernesto engoliu seco. Um silêncio pesado tomou conta do quarto. Os monitores marcavam seus batimentos em um compasso lento e frágil. Ele compreendeu tudo. A flor era mais do que um presente. Era uma mensagem, um sinal de que, apesar de tudo que fizera para destruí-los, o amor sobrevivera, crescera, florescera, mesmo em solo hostil. A dália era o símbolo de sua derrota, mas também de uma verdade que, por orgulho, ele se recusara a aceitar. Ele havia perdido a guerra, e naquela perda, talvez houvesse redenção. Por longos minutos, Ernesto permaneceu em silêncio, com os olhos fixos na flor. As palavras não vinham, mas Beatriz não esperava mais declarações. Ela sabia que ele entendera, e talvez era tudo que ainda podiam compartilhar, um reconhecimento silencioso de que o mundo havia mudado, e que o velho Império Montes não era mais construído de concreto, mas de raízes e pétalas. A manhã amanheceu, envolta por uma névoa suave, que cobria os campos ao redor da mansão Montes, como um véu branco e silencioso. O mundo parecia suspenso no tempo, como se até a natureza guardasse algo importante, prestes a acontecer. No interior da casa, o ar era denso de lembranças e silêncios não ditos. Ernesto Montes, o homem que um dia controlara com punhos de ferro, não apenas a fortuna da família, mas os destinos dos que viviam sob seu teto, agora jazia deitado em uma cama hospitalar, improvisada no antigo escritório. Seus olhos, fundos e marejados, fitavam o teto, como se procurassem respostas para todas as escolhas que fizeram ruir os pilares da sua própria existência. Os traços do rosto endurecido já não sustentavam mais a arrogância. Monsieur Legan, havia apenas cansaço e uma súplica silenciosa. Foi Beatriz quem fez o contato. Sem dizer muito, enviou um recado breve até o sítio, onde Helena e Miguel viviam agora. Ela sabia que aquela visita não era por Ernesto, mas por eles mesmos, por Miguel, por Helena, pelo neto que crescia entre hortas e estufas, herdeiro do legado que jamais poderia ser construído com concreto
e aço, mas sim com perdão e recomeço. Horas depois, um carro simples estacionou à sombra de uma árvore centenária. Helena desceu primeiro, agora mulher feita, serena, mas com os olhos ainda turvos de dor. Miguel veio logo atrás, segurando sua mão. Seu rosto, embora calmo, carregava cicatrizes, não apenas das agressões físicas que sofrera, mas da dor de uma juventude perseguida, marcada por preconceito e injustiça. Ao entrarem no antigo escritório, encontraram Ernesto com um olhar que já não exigia nada, apenas esperava. Ele moveu os olhos lentamente até os dois, e sua voz, rouca e frágil, rompeu o silêncio com dificuldade. Eu chamei vocês, porque não posso partir com isso. Dentro de mim, Helena se aproximou, devagar, mas foi Miguel quem se ajoelhou ao lado da cama. Seu coração batia pesado. Era o homem que destruíra sua juventude, que lhe negara dignidade e amor. Mas agora estava ali, indefeso, rendido não pela doença, mas pela verdade. Ernesto continuou. Eu errei. Com vocês. Com todos. Que estava protegendo minha família. Mas só a destruí. Helena, minha filha. Sua voz falhou. Por tudo. As lágrimas escorreram pelo rosto da filha, mas sua expressão era de ternura. Ela apenas assentiu, segurando a mão fria do pai. Miguel, com a voz firme e serena, disse o que Ernesto jamais esperara ouvir. Eu te perdoo. Não porque você mereça, mas porque eu não quero mais carregar esse peso. Quero que meu filho cresça livre do ódio que quase me engoliu. Ernesto chorou. Choro, frágil, descompassado, como o de um menino perdido. E naquele instante, pela primeira vez, o homem que erguera impérios se viu verdadeiramente pequeno e, tremendo, estendeu um envelope sobre a cama. Dentro estavam os documentos. Ele doara parte das terras da família, inclusive aquela onde hoje existia o sítio para Helena e Miguel. Era mais que uma herança. Era o gesto final de um homem tentando, do seu jeito, costurar o que rasgara com as próprias mãos. Isso é de vocês. Sempre foi. Ele respirou fundo. Vocês venceram. Miguel segurou o papel com respeito, mas foi a mão de Helena sobre a de seu pai que deu mais valor ao momento. Nem título, nenhuma escritura valeriam mais do que aquele toque de reconciliação naquela sala de paredes revestidas em madeira escura, onde outrora se firmavam contratos e decisões inquestionáveis. Firmou-se o pacto mais sagrado, o de recomeçar. O sol daquela manhã parecia diferente. Tinha uma luz dourada, morna, como se o próprio tempo decidisse abençoar o que viria. Os pássaros cantavam entre as árvores antigas, e o aroma das flores misturava-se ao cheiro da terra molhada, ainda fresca do orvalho da madrugada. No sítio onde agora viviam, um espaço especial havia sido preparado, não com luxo, mas com alma. Um pequeno altar de madeira foi montado sob a grande figueira, a mesma que sombreava a entrada da estufa, onde tantas vezes Miguel e Helena sonharam com um futuro. Era ali, entre as raízes do que floresceu com tanto esforço, que eles escolheram selar sua união. Os bancos simples de madeira estavam enfeitados com lavandas e girassóis colhidos por vizinhos e amigos. O vento soprava leve, balançando os tecidos brancos pendurados nos galhos, criando a impressão de que até a natureza se curvava diante da força daquele amor. Helena caminhava devagar pelo caminho de pétalas, vestida de branco, com um vestido de linho bordado à mão por Dona Maria, a antiga governanta que agora vivia com eles, quase como uma avó para o bebê que já dava os primeiros chutes em sua barriga. Ela não usava véu. Seu cabelo solto dançava com a brisa e seus olhos, úmidos de emoção, procuravam apenas um ponto. Miguel
À sua espera, Miguel estava de pé, ao lado de um amigo do vilarejo que conduziria a pequena cerimônia. Seu traje era simples, mas impecável. Não precisava de nada além de sua presença para parecer inteiro. Quando viu Helena se aproximando, respirou fundo, como se quisesse guardar aquele momento para sempre dentro de si. Em seus olhos havia gratidão, amor e a certeza de que, depois de tantas feridas, a vida ainda era capaz de florescer. Beatriz, sentada na primeira fileira, segurava um lenço contra os olhos. O sorriso dela era de paz, algo raro depois de tantos anos de silêncios e solidão, ao lado de Ernesto. Agora livre das amarras do medo, ela via a filha resplandecer. Um novo ciclo nascia ali, e ela sabia que fazia parte disso. Ernesto, em uma cadeira de rodas, observava em silêncio. Estava visivelmente fragilizado, a respiração curta, os olhos fundos, mas o rosto, aquele rosto, carregava algo novo, humildade e lágrimas. Chorava não por remorso apenas, mas por ver que, apesar de tudo, ele ainda estava ali. Ainda tempo, não para ser o pai ideal, mas para ser testemunha da beleza que resistiu, mesmo sob sua tirania. Quando Helena passou por ele, inclinou-se suavemente, tocou sua mão, e seus olhos se encontraram. Não havia palavras, mas naquele olhar havia perdão. A cerimônia foi breve. As palavras foram ditas com calma e emoção. Quando Miguel e Helena trocaram os votos, suas vozes tremiam, mas não de medo, e sim do peso sagrado que aquelas promessas carregavam. Eles não juraram perfeição, mas presença. Não juraram nunca errar, mas sempre recomeçar. Ao final, quando se beijaram sob a figueira, o som de palmas ecoou entre as colinas. Crianças corriam pelos gramados, flores voavam no ar como confetes da natureza, e o riso leve de Helena se misturava. A brisa, o jardim, testemunha silenciosa de tantos encontros, despedidas, lágrimas e sorrisos, agora se tornava altar de um renascimento. Ali, onde tudo começou em segredo, nascia uma nova história aberta, livre, sem muros, sem grilhões. E ao fundo, entre os pés de dália plantados por Miguel meses antes, uma nova flor desabrochava, vermelha, viva, inquebrantável. A manhã era de céu limpo e brisa suave quando Miguel cavou a terra com as próprias mãos. O sol ainda não estava alto, mas já aquecia a pele como um afago. Em volta, o pequeno sítio que ele e Helena transformaram em lar pulsava em cores e vida árvores frutíferas, balançando preguiçosas, flores coloridas espiando entre cercas e estufas, e o som de passarinhos competindo com as risadas de uma criança que corria descalça pela grama. A árvore era uma muda jovem de ipê amarelo, escolhida com carinho. Miguel a jorrucei com reverência, como se a terra merecesse silêncio naquele instante. Seu filho, agora com 5 anos, o observava com olhos curiosos e atentos, os mesmos olhos escuros de Elias, o homem que dera origem àquela linhagem marcada por silêncios, mas também por amor resiliente. Filho, disse Miguel, com a voz baixa e firme, hoje plantamos mais do que uma árvore, plantamos uma memória. A criança se aproximou, ajudando com as mãos pequenas a cobrir as raízes com terra. Enquanto fazia isso, Miguel contou-lhe quem foi Elias. Não usou palavras complicadas, nem mascarou a verdade. Falou de um homem simples, de mãos calejadas e olhar sereno, que ensinou, sem livros, o valor do respeito, da observação e da honestidade. Um homem que, mesmo com todas as limitações da vida, foi grande por dentro. Ele era seu avô, completou Miguel, emocionado, tocando o ombro do filho. E era muito corajoso. A criança sorriu,
como quem entende mais do que parece. Depois se afastou, correndo em direção à estufa, onde Helena o esperava, com uma cesta de frutas recém-corridas e o coração aquecido pela cena que acabara de presenciar. Helena, agora com o semblante ainda mais iluminado pelos anos de reconstrução e amor, já não era mais apenas a filha do patriarca, nem a moça frágil presa entre muros dourados. Era mulher, mãe, escritora e livre. Seu livro, Raízes Secretas, nascera de noites em claro, entre lágrimas e lembranças, mas também de momentos doces, entre o vapor do chá e os olhos atentos de Miguel, que a encorajava em cada página e obra tornou-se um sucesso improvável. Publicada inicialmente por uma editora independente, logo alcançou leitores de todo o país. Helena não esperava fama, queria apenas que sua história, marcada por amor proibido, preconceito e superação, pudesse acender uma centelha em outros. Ickensey recebia cartas e mensagens de mulheres que decidiram recomeçar, de filhos que procuraram seus pais ausentes, de velhos que finalmente pediram perdão. Nunca imaginei, confessou ela a Miguel certa noite, sentados no banco, debaixo do ipê recém-plantado, já florido pelo tempo, que a dor que quase nos destruiu seria a semente de algo tão bonito. Miguel segurou sua mão. Seus dedos se entrelaçaram com a mesma intimidade silenciosa de quem já caminhou junto por muitos invernos. Às vezes, amor, respondeu. Ele é a flor que brota na rachadura do concreto. Acima deles, o ipê balançava suavemente, espalhando pétalas amarelas como bênçãos silenciosas. E ali, entre raízes profundas e ramos recém-nascidos, o passado encontrava paz e o futuro, esperança. O sol da tarde banhava o jardim com uma luz dourada, cálida, que se filtrava entre as copas das árvores como bênçãos silenciosas. Era fim de primavera e as flores pareciam mais vivas que nunca. O ar estava perfumado por jasmins, lavandas e dálias, as mesmas que, anos atrás, foram cultivadas com tanto cuidado por duas mãos apaixonadas e teimosas. Um vento leve soprava, balançando os sinos de vento pendurados nos galhos. O som suave misturava-se às gargalhadas das crianças que corriam descalças pela grama, enquanto casais descansavam sob a sombra de árvores frondosas e idosos caminhavam, devagar, como se reverenciassem aquele espaço sagrado. Miguel e Helena caminhavam de mãos dadas, já com rugas no rosto e cabelos levemente prateados, mas com a mesma luz nos olhos de quando tudo começou. Cada passo que davam era sobre memórias. Cada canto do jardim carregava uma história. A roseira antiga, teimosa, agora florescia exuberante. A figueira mesma, sob a qual trocaram votos, estendia seus galhos imponentes sobre um banco de madeira, com uma placa dourada. Aqui o amor venceu o medo. As mãos entrelaçadas diziam mais do que qualquer palavra. A força daquele toque era feita de anos de renúncia, de recomeços, de noites em claro, embalando filhos, de colheitas felizes e perdas inevitáveis. A vida tinha sido generosa, mas nunca fácil, e talvez por isso mesmo, tudo ali parecia mais precioso. Na entrada do jardim, uma placa discreta, finamente entalhada em madeira clara, dizia: Este jardim nasceu de um amor que foi negado, mas nunca silenciado. Visitantes paravam para ler, tiravam fotos, sorriam sem saber toda a dor e beleza que se escondia por trás daquelas palavras. Mas Miguel e Helena sabiam. Eles carregavam dentro de si a história de dois mundos que tentaram impedir-se de florescer e falharam. Helena parou, em frente a uma dália aberta em esplendor. Abaixou-se, tocou a pétala com delicadeza e sorriu. Seus olhos marejavam, mas não era tristeza, era plenitude. Miguel a observava com ternura. Mesmo depois de tantos anos,
ainda se surpreendia com a força que ela carregava no silêncio, com a forma como ela via poesia, até nas coisas mais simples. Você lembra? Sussurrou ela. Essa flor foi a primeira que plantamos juntos. No velho sítio, lembro. Você dizia que ela só florescia onde havia verdade. E você dizia que ela só floresceria se não tivéssemos medo Hélio Sororum, como se selassem mais um pacto invisível. Ao redor, o jardim pulsava como um organismo vivo. Uma criança caiu e foi consolada com um beijo na testa. Um casal jovem tirava fotos de mãos dadas. Um senhor solitário lia um livro à sombra do ipê florido. Era como se a vida inteira estivesse reunida ali em todas as suas formas de amor. Enquanto continuavam a caminhar, Helena encostou a cabeça no ombro de Miguel. A gente venceu, não foi? Miguel não respondeu com palavras. Apenas apertou sua mão com mais força, porque o amor verdadeiro não precisa gritar. Elsa Breve, no toque, no olhar, na lembrança, e como naquele jardim, no florescer contínuo, mesmo depois de todas as tempestades. E ali, entre flores e memórias, o amor seguia vivo, não perfeito, mas inteiro, não imune à dor, mas invencível na sua essência. Porque alguns amores, mesmo quando negados, jamais se calum, eles plantam raízes e florescem. Essa tocou seu coração? Então compartilhe com a gente nos comentários. Sua opinião é muito importante. Se esse vídeo te emocionou, deixa um like para apoiar nosso trabalho e nos ajudar a continuar trazendo histórias como essa. E claro, aproveita para se inscrever no canal e não perder nenhuma das próximas emoções.